Seja muito bem-vindo a essa aula que tá maravilhosa. Essa aula vai fazer toda a diferença no seu negócio, tá? Por isso de tanta animação. Por quê? Porque a gente vai falar sobre mantra, Quando eu falar em mantra, pra você que tá montando aí o seu negócio, eu quero que você pense numa pá. Sabe uma pá? É? E aí você vai utilizar uma técnica chamada PQP e PQT, que é a pá que põe e a pá que tira. Isso é o mantra. Você vai pegar com uma pá, vai pegar uma informação e vai colocar na cabeça do seu cliente. Aqui, ó, pam, pá que põe. E aí, se tua audiência lá, seu funcionário, seja lá quem for, ele tá com uma informação errada, você vai pegar a mesma pá chamada mantra, você vai comprar uma pá e vai escrever assim, ó, mantra nessa pá. E aí você vai colocar, tirar da cabeça da pessoa aquela informação. O mantra, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Ele tem um poder incrível, que é uma frase que você vai evitar muito problema. Você vai utilizar ela quando você vê que a situação está indo para um caminho que você não quer que tome aquele caminho, e você é um analista de comportamento das pessoas. Com esse monte de informação de brand que você teve, já deu para perceber isso, né? Que você é o quê? Você é um estrategista, você vai olhar as coisas e vai identificar o que está acontecendo. E aí você vai entender que, conhecendo todo esse seu sistema, você vai ver que está tomando uma proporção que não é a que você toma. Não, eu não quero que siga por aquele lado ali, porque aquele lá vai me dar problema. Pode ser recorrente a uma experiência que você teve, por exemplo, vamos dizer que você aqui está com um curso, começou a fazer um curso. E aí no seu curso lá você ensinou um método. E nesse método que você ensinou, as pessoas não conseguiram aplicar. E aí teve algumas pessoas que começaram a murmurar e abandonaram e não aplicaram. E as que não murmuraram conseguiram aplicar o método como você ensinou e seguiu o barco, conseguiu funcionar e seguiu todo o processo. E aí você viu que aquelas pessoas que começaram a murmurar lá e não seguiram para frente, ela deu problema. E aí o que você faz? Pode acontecer, esse cenário pode ter acontecido várias coisas, né? Tipo, essas pessoas que ficaram insatisfeitas, ficaram tão insatisfeitas que começaram a contaminar a mente das outras pessoas e acabar com todo o teu projeto. E aí você vai ficar... Ih, caramba, o que aconteceu, né? E aí quando você tem um mantra, o que acontece? Você está analisando lá e você verificou que está acontecendo esse movimento que não é o movimento que tu está esperando. E aí você coloca um mantra ali que vai frear aquele movimento, vai selar aquele problema logo ali. Você vai pegar uma pá e já vai tirar aquele pensamento da cabeça da pessoa na hora. Por exemplo, acontece comigo direto, né? Direto não, acontecia mais no começo. Você estava lá, fala assim, ó, amigo, então agora a gente vai escrever um livro. Primeiro, com o seu livro, você vai ter ali um tempo de produção desse teu material. E esse material ele vai servir para abastecer a sua rede social, ali seu YouTube, seu Instagram. E também depois a gente vai fazer, com esse mesmo livro, a gente vai fazer o roteiro de um curso. E aí você vai fazer o roteiro desse curso. Então, beleza, entender o funcionamento, e aí eles começam a fazer. E aí começa a vir as dificuldades. Lembra lá da jornada do herói? Beleza, encontrou um mentor, o mentor indicou o caminho, ele disse que esse caminho começou, onde é que o pessoal desiste? No item 6, né? Então, sempre vai ser no item 6. Aí no item 6 vai começar a vir aquelas dúvidas que não é dúvida para aquele momento, é uma coisa que não vai acontecer. Ah, mas se eu estiver escrevendo e nós fomos atacados por alienígenas, eu continuo escrevendo ou eu paro de escrever? Cara, isso nunca vai acontecer. Então o que você vai falar? Você cria um mantra. Qual que é o meu mantra? Eu tenho vários, né? Mas para essa situação, que eu sei que vai acontecer, quando chegar lá no nível 6 da jornada do herói do meu especialista, ele vai ter esse medinho. E eu falo que, cara, confia no teu mentor. Só confia no teu mentor. Cara, sei lá, assim, ó, é você pegar realmente, capaz de tirar aquela informação da cabeça, porque ela não volta mais. Toda vez que vem, o cara, não, eu confio no meu mentor. E ele segue o baile, e aí o que acontece? Ele segue o processo certinho e finaliza e consegue e é feliz e todo mundo fica feliz. Por quê? Porque lá no começo eu criei um mantra poderoso que fez com que ele não seguisse pra frente com aquele pensamento que ia destruir o negócio dele, ia destruir o projeto dele. E é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês tenham essa percepção do que vai acontecer de todo o sistema. Ó, eu tenho o controle total do sistema. Eu sei certinho em que nível de consciência está o especialista. Então eu consigo trabalhar, por isso que você vai estar fazendo parte de uma tribo. O que é a tribo? É a pessoa que está gerenciando a tribo lá, que eu quero que você seja essa pessoa também na sua tribo, entender tão bem de todo o sistema que você vai conhecer o nível de consciência que aquele grupo está. E aí você vai trazer todo mundo para o mesmo nível de consciência e você vai conversar com aquele grupo de uma maneira. Se você tiver vários grupos simultâneos, vai ser bem mais difícil. Vamos dizer que você tem um grupo que está lá no começo, um grupo que está aqui já com nível de consciência, onde vai fazer essa transição ali, do 6 para o 7 e 8, ali, que é a parte que o pessoal desiste. Não dá para você deixar os dois juntos, porque esse aqui vai contaminar aquele lá. E aí você tem aquele cara que já teve a transformação. Esse cara aqui ele pode participar de todo o processo. Porque esse cara aqui vai ajudar esse cara que está no nível de consciência aqui, esse que já está lá na frente, já está no nível, já está no retorno com o Elixir, já é um cara que já está em outro nível, ele vai ajudar esse cara aqui a trazer. Vocês entenderam o poder que é a jornada do herói? Conseguiram entender tudo que eu estou falando? E provavelmente você que está vendo esse curso, você está vivenciando isso comigo. Por quê? Você está na fase que é ali a fase de transição, onde você começa a descobrir as coisas, vê que as coisas não são tão fáceis, e ali é onde você começa a ter as tomadas de decisões de deixar o velho para trás e começar a seguir o novo.
E aí vai ter, olha pra trás, tem mais pessoas começando, e olha pra frente, tem uma galera que já tá lá voando já. E essa galera vai fazer o quê? Vai pegar você pela mão, vem cá, querido. Aqui, ó, esse é o caminho. Quando a gente fala em mantra, é isso. É você conhecer tão bem todo o sistema, você é o especialista, você conhece tudo que tá ali sobre a sua área. Eu sei eu sei o que o aluno vai passar e eu sei o que ele vai pensar nesse momento. E aí, na hora que ele pensar, você vai solucionar aquele problema naquela hora. Que é o quê? Criando um mantra para isso. Então, sendo um pouco mais técnico agora e não tão emotivo, tão com linguagens de parábolas, né? Que é esse aí de fazer com pá. O que eu quero dizer quando eu falo em mantra? É você acrescentar uma nova informação. Você vai ter uma pessoa que ela está com uma informação que é uma informação errada e você vai acrescentar uma nova informação, sendo a informação que ela precisa saber para poder passar por aquele problema. Porque o que a gente tem que entender? As pessoas que vão procurar o seu produto, por que elas não tiveram sucesso até hoje como você teve? Porque elas não conhecem o todo, elas vão errar e geralmente elas erram sempre no mesmo lugar. Você lembra lá que é uma frase que atribuíram ao Einstein, que é que eu não tenho como ter resultados diferentes se eu continuo fazendo a mesma coisa. É mais ou menos assim. Então você não tem como você mudar os pontos que são os pontos importantes de fazer a mudança, você continua pensando do mesmo jeito. E aí isso vai acontecer. E você vai ver que vai acontecer com um grande grupo. O grupo inteiro vai chegar ali e ele vai ter a mesma dúvida. E aí a tendência é que aquela dúvida faça com que eles sigam um caminho que não é o caminho que vai dar o resultado, é o caminho onde a grande manada vai. E você, como especialista que conhece todo o sistema, vai fazer o seguinte, vai identificar quando ele chegou naquele nível e vai fazer um mantra para ele inverter aquele gatilho e ele passar para o próximo nível, entendeu? A importância do mantra é você conhecer muito bem o sistema, a ponto de, quando o seu aluno chegar ali naquele momento, você dá uma virada de chave e ele passa para o próximo nível. Olha que parada maluca que eu vou falar para vocês agora. Porque assim, ó, quando você faz um PQT, que é a pá que tira, quando você tira uma informação, quando você tira um conceito da cabeça de alguém, você não pode deixar vazio. Então, toda vez que você faz um PQT, você tem que fazer um PQP também. Toda vez que você pegou ali capa, tirou aquela informação, você tem que pegar a informação positiva e colocar lá dentro. Porque não tem como você deixar aquele lugar vazio. Senão a tendência é fazer o quê? Aquela informação voltar. Porque para poder preencher, e a pessoa vai seguir cometendo o mesmo erro. Então, sempre que a pessoa está pensando de uma maneira errada, que você sabe que vai dar um problema lá na frente, você vai tirar aquela informação e você vai colocar a informação certa. Então, toda vez que eu dou um PQT, eu tenho que colocar um PQP também. Toda vez que eu tiro uma informação, eu tenho que colocar uma informação. E presta atenção agora. Olha o quão importante é o que eu vou falar para vocês. É muito importante. Não tem como, não existe a possibilidade de você tirar algo que já está marcado dentro da vida de uma pessoa. Essa aula aqui, lembra lá do começo, o que eu falei que é essa aula toda aqui? É gerar o quê? Memória e significado na cabeça das pessoas, não é? E lembra que ela pode ser feita por repetição e por impacto? E dentre os impactos pode ser um trauma. E o trauma às vezes não é só um trauma físico, às vezes é um trauma emocional, é uma coisa ruim que aconteceu na vida dessas pessoas. Então esse trauma, essa memória, essa marca que aconteceu, não tem como você tirar. Você pode o quê? Ressignificar. E aí é onde que tem esse tratamento. Por exemplo, né, você vê uma pessoa que ela teve problema na infância lá com os pais, ou ela não conheceu o pai, e aquilo cresceu dentro dela de uma maneira que deixou ela muito triste, e ela cresceu com tudo aquilo, e tanto que hoje ela fala até assim, pra mim eu nem me importo, porque eu nunca vi nem meu pai, não sei o quê, e na cabeça dela, ela não se importa, mas dentro dela aquilo criou uma mágoa tão grande, um trauma tão grande, que gerou consequências grandes. Então, essa informação, ela tá tão enraizada, tão marcada dentro desse ser humano, que não consegue se tirar, mas você consegue fazer o quê? Ressignificar. Então você vai ressignificar essa informação.